Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, o podcast semanal da Primeira Igreja Batista de Balsas. Eu sou o Gustavo e eu estou aqui hoje com mais dois convidados, o Tiago e o Luzivan. Vocês podem se apresentar? Olá, é uma satisfação muito grande, me sinto privilegiado de estar aqui nesse momento de aprendizado, de compartilhamento e faço parte da Primeira Igreja Batista, da Juventude, sirvo no louvor, na Juventude e estou muito feliz de participar desse momento. Olá, tudo bem a todos? Meu nome é Luzivan, né? Acho que várias pessoas me conhecem já. Estamos aqui na Juventude, na diretoria da Juventude, também na Escola Bíblica Dominical, como professor dos jovens na Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui e a gente vai conversar um pouco sobre temas bem importantes. Certo. Nós estamos no episódio número 16 e o nosso episódio de hoje se chama Levando Deus a Sério, né? A gente teve alguns problemas técnicos aí na semana passada, por isso a gente não teve episódio. Ensaio, né? Foi um ensaio. Então a gente vai também fazer meio que uma junção aqui das semanas, né, de 2 semanas. Tanto eu como o Thiago e o Luzivan, a gente teve ministrando estudos bíblicos, né, nessas 2 últimas semanas. Então a gente vai, nesse momento aqui, discutir mais um pouco, né, momentos mais de bate-papo, mais descontraído. Falar um pouco sobre os assuntos que a gente já falou, né, dentro também dessa temática, levando Deus a sério. E para começar, acho que eu posso iniciar aqui falando do tema, né, que eu estive ministrando o estudo. Na verdade, esse foi da semana anterior, que o tema é peregrinos. E eu falei dessa questão, né, de sermos peregrinos, de termos essa compreensão de que a nossa morada definitiva não é aqui nessa terra, né, que não acaba aqui, mas que todos nós temos um destino que é eterno, né, tanto para aqueles que seguem ao Senhor, como aqueles que também não seguem, né, a vida eterna, a condenação, a morte eterna. E como é importante nós estarmos sempre lembrando disso, né, de que a nossa morada definitiva não é aqui, que nós devemos viver com os nossos olhos, né, fixos, né, naquilo que é eterno, porque as coisas daqui vão passar, né, mas há um destino eterno e nessa jornada, né, nessa peregrinação, nós devemos buscar servir ao Senhor, fazer a sua vontade e nos entregar, né, totalmente a Ele. E trazendo uma questão mais do nosso dia a dia, né, da nossa atualidade, algo que a gente tem visto muito durante esses últimos dias na internet, as notícias. Eu lembrei da questão do Afeganistão, né, que tem sido um assunto muito, muito debatido, né, muito comentado nas redes sociais. E eu vi algo a respeito dos cristãos lá estarem sendo perseguidos, né, e mortos por terem a Bíblia no celular, né, o aplicativo da Bíblia. E eu acredito que isso pode ilustrar muito bem, né, de maneira muito visível, essa questão desse tema, né, de peregrinos, porque ali a gente pode ver pessoas que realmente têm essa compreensão, né, de que essa confiança que eles têm em Deus, né, que ao ponto de perder suas vidas mesmo, né, no sentido terreno aqui, né, de serem mortos, mas mesmo assim eles não renunciam à fé. E é algo que nos confronta, né, porque muitas vezes nós por não vivermos nesse contexto de perseguição, nós por vezes nos acomodamos, né, nós não valorizamos, por exemplo, a Bíblia, né, nós temos a liberdade de cultuar a Deus, nós temos acesso à palavra e muitas vezes nós não valorizamos isso, né? E ali a gente pode ver de uma maneira muito, muito clara o que é viver, né, como um peregrino, como alguém que compreende que a sua morada definitiva não é aqui nessa terra, né? E que mais importa servir a Deus, né, acima de todas as coisas, mesmo que isso venha a causar a morte, né, nesse sentido, essa morte física, mas eles compreendem que a recompensa será muito maior, né, por permanecerem firmes. E se vocês quiserem comentar algo mais a respeito disso também. Gustavo, eu queria, na verdade, até trazer aquilo que eu aprendi na mensagem que você foi usado pelo Senhor na quarta-feira. E uma coisa que me chamou muita atenção foi sobre a fala da entrega, né? Sim. Se a gente parar para analisar, Jesus Cristo se entregou pela sua missão por completo por nós.
E de fato, o ponto crítico da mensagem que mais me tocou foi em relação à nossa entrega. E por vezes a gente observa que nos nossos hábitos, e aí puxando um pouco já para um pouco da temática que eu tive a oportunidade de compartilhar, nós automaticamente vivemos nesse ciclo de nos entregarmos de forma parcelada, ou às vezes, fazendo uma crítica talvez até pesada, o resto, as nossas sobras, né? As primícias das nossas energias, do nosso pensar, das nossas convicções. Na grande maioria das vezes, pelos nossos hábitos práticos, a gente não faz essa entrega a Deus. E esse tema que foi trazido por você, de peregrinos, faz até um pouco uma ponte do nosso tema do ano passado, né? Estrangeiros dessa terra. E na prática, por esse assunto que hoje é a pauta do dia, é a pauta da nossa realidade, essa perseguição dos cristãos lá no Afeganistão, por esses grupos que já são, a gente pode dizer que busca essas seitas, né? Que busca essa religiosidade humana por convicções que, enfim, persegue o cristão, persegue a nossa doutrina, a nossa forma de enxergar. A gente percebe nesses nossos irmãos cristãos que estão lá sendo perseguidos, perdendo a sua vida terrena, essa vida humana, que essas pessoas, elas em prática nos ensinam sobre essa entrega, né, Luzimar? Essa entrega por completo, de entregar a sua vida e por talvez, eu posso falar por talvez, né, mas pela sua ação prática, exercendo aquilo que Paulo fala, que o morrer para eles são lucro, porque o maior bem já tem, que é a salvação em Cristo. E essa convicção de nós entendermos que somos peregrinos, ela parte muito disso. E aí o que eu aprendi muito, que Deus tocou muito no meu coração na sua mensagem, foi essa questão da entrega. Isso o Espírito Santo me incomodou, sobre a minha entrega. Que entrega é essa que eu estou me submetendo a Deus? Não é dando a Deus, porque Deus não precisa da minha entrega, mas eu me submetendo a Ele por reconhecer o senhorio dele na minha vida. E aí a gente se constrange em ver os nossos irmãos e glorifico por ter pessoas, homens e mulheres, que abrem mão desse apego terreno, desses dois pés fincados nessa terra, para manifestar a glória de Deus, e isso é um grande testemunho. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que pedir que o Senhor encoraje e até proteja, porque esse é um pensamento, é um pedido humano nosso, né? Proteja essas pessoas. A gente tem que agradecer a Deus por ter pessoas que têm convicção de fé em, se possível, até perder a sua vida para manifestar o crer, o acreditar, a convicção nesse Deus que nós dizemos e acreditamos servir como Deus nas nossas vidas. Bem interessante esses pontos aqui que os irmãos pincelaram, né? E toda essa questão que o Gustavo trouxe na sua mensagem sobre a nossa condição de peregrinos e forasteiros aqui, né? E bem lembrado aqui pelo Tiago sobre essa questão dos irmãos ali que sofrem perseguições em diversos lugares do mundo. Muito na mídia esses dias a questão do Afeganistão e dos cristãos ali sendo perseguidos, correndo risco de morte, sendo mortos na verdade. E a gente trazendo para a nossa realidade, a gente se questiona às vezes porque a gente tem uma situação cômoda. A gente vem para a igreja livremente, senta num local relativamente confortável, tem um ambiente climatizado e senta ali na nossa cadeira e ainda olha para o culto como se fosse um espectador ali, e ainda julga, e ainda não acha bom, e ainda critica, né? A gente não é perseguido por causa do evangelho aqui em Balsas. A gente não é morto por causa do evangelho aqui em Balsas. A gente não é colocado à prova pelo amor de Cristo aqui. As nossas provas, se comparada às dos irmãos que a gente vê todo dia, a gente se sente envergonhados, porque a gente tem feito às vezes tão pouco diante de tantas facilidades, enquanto os irmãos aí às vezes são mortos por questões básicas. A gente tem que questionado a valorizar mais o evangelho, a valorizar mais a casa de Deus e a tentar dar o nosso melhor, porque a gente pode dar o nosso melhor e pode fazer muito mais. É isso aí. Acredito que ficou bem claro aqui nesse primeiro tópico. Já daqui para dar um norte para a nossa conversa, o Thiago falou inclusive que trouxe já uma ponte, né, pro assunto que você esteve ministrando no domingo à noite. E pode começar a falar um pouco aí. Bom, eu vou dizer assim, desafiado pelo nosso líder Ayrton,
para compartilhar uma mensagem. Ela já veio com um tema, uma proposta sobre no automático. E eu lembro que eu lendo o escopo, né, vamos dizer assim, da justificativa desse tema que o Ayrton passou, para trazer uma reflexão para nós, para a igreja, para nós mesmos, a partir de mim no plural, né, conosco, meditarmos se nas oportunidades que nós temos de cultuar o Senhor, seja na igreja, ou seja no nosso secreto, no quarto, ou seja as nossas orações, elas são habituais e nós fazemos elas no automático, sem sentir, entender o porquê e ter a sensibilidade do propósito pelo qual fazemos, ou de fato nós fazemos por convicção, por saber que, por exemplo, nesse presente momento em que nós estamos conversando sobre Deus, nesse podcast, que nós estamos cultuando Deus, por reconhecer o senhorio dele, de compartilhar, de aprender, se nós fazemos desse momento algo que não seja uma programação, mas um momento de aprendizado, de abrir os nossos corações. E daí eu fiquei pensando e pedindo a Deus para que Ele me revelasse assim, ou para colocasse no meu coração. Aí fiquei na minha cabeça, né, pensando num personagem bíblico que por algum momento agiu por automático no seu ministério. E aí aquele cerne, né, que os nossos corações fazem planos, nossa alma, nossa inteligência faz plano, mas a execução mesmo vem do propósito de Deus. E a palavra de Deus não pode ser diferente, né? Mais ainda, porque é a palavra dele, é a verdade. E Deus falou ao meu coração, conversando com outro amigo meu, amigo nosso, né? Amigo nosso em comum. Ele ia dar um estudo no PGM e ele estava falando sobre gratidão. E aí na conversa, a gente trocando um conhecimento, que é o Edivan, da congregação da Bacaba, nós chegamos numa situação de unir as nossas temáticas. Eles falando de gratidão no PGM e eu falando sobre no automático. E aí eu cheguei à seguinte frase, né? Que nós perdemos o senso do propósito, ou seja, nós entramos no automático quando nós perdemos a gratidão. E aí eu pude compartilhar com os irmãos o texto de Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, que é um texto bastante conhecido da cura dos 10 leprosos, né? Nós conhecemos bastante o texto, a gente sabe o contexto real do texto, a aplicação real desse texto, e nele nós podemos desbravar ali uma série de aplicações, desde o seu primeiro versículo, né, o lido, que foi o versículo 11, onde fala que Jesus, ao ir para Jerusalém, passa por um determinado percurso que não era habitual. Ali nós fizemos até uma aplicação de que Jesus é o principal exemplo desse tema nosso do mês da juventude, de em todo o tempo Deus. Porque Jesus, em toda a sua caminhada, em toda a sua peregrinação, que é o tema que o Gustavo bem foi usado pelo Espírito Santo para falar para a igreja, Jesus, todas as suas ações, ela foi para completar aquilo que ele foi comissionado enquanto Deus aqui na terra, né, Luzivan? E Jesus fez isso. Então Jesus nos ensina que em todo o tempo Deus. Jesus nos ensina em João que ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então nós aprendemos ali no primeiro versículo sobre em todo o tempo Deus. Mas a proposta era falar no automático. E ali nós tivemos a oportunidade, o Espírito Santo nos orientou, iluminou, e junto com a igreja nós aprendemos essa situação de como nós somos ingratos por tudo que Deus já nos fez, né? Paulo vai dizer que em todo momento nós devemos dar graça. E esse texto ele é desafiador. Porque nós, como humanos, como é que eu vou dar graça no momento em que eu julgo que aquilo foi desconfortável para mim? Mas é justamente por essa compreensão que eu acredito que uma pessoa que tem essa noção de ser peregrino nessa terra é porque ela já entende que o maior bem que ela poderia ter, ela já tem, que é a salvação em Cristo Jesus. E por isso ela já é motivo de sempre ser grato. Porque nós temos aquilo que nós não deveríamos e nunca jamais alcançaríamos se não fosse por Jesus Cristo. E ali nós falamos sobre isso, e aí entrei um pouco sobre essa temática que o Luzivan bem colocou já assim como ponte, sobre esse espírito nosso de, por vezes, nos nossos hábitos cristãos, se a gente for analisar, nós viramos crentes consumidores. Né, Luzivan? Nós viramos crentes consumidores. Como assim? O Luzivan deu um exemplo bem prático. Nós temos uma estrutura física que nos dá conforto para uma celebração, e por muitas vezes nós ainda fazemos críticas dessa liturgia, da programação, a metodologia que o pastor usou, e nós perdemos a falta da sensibilidade de entender o momento que nós estamos para prestar o nosso culto. E aí entra naquilo que o Luzivan falou e colocou bem, a gente vem assistir um culto. E aí parece que por vezes, isso eu não estou falando pela igreja liderança para a membresia, mas os nossos hábitos acabam que viram um espetáculo e a gente vem se preencher de uma arte, de forma, entre aspas, tentando ilustrar. E aí essa foi a ideia que foi desenvolvida na mensagem.
primeiro fazer essa pergunta, eu sou grato? E aí, dentro dessa proposta dessa gratidão, a gente foi trazido a questão do contexto do próprio texto em si, que é Jesus Cristo ensinando sobre fé. E esses elementos da fé, as características de uma pessoa com fé, ela tem, que é primeiro obediência e segundo gratidão. E essa lógica não é que um é primeiro e outro segundo, mas dando continuidade no texto. E graças a Deus, antes de falar isso à igreja, agora falando por mim, eu falei para a igreja que era um compartilhamento meu, porque eu entendia que aquilo, antes de ser proferido pela minha voz, ou pela oportunidade em si no culto, era Deus falando no meu coração, e esse é o desafio, né? Acho que de quem vai dar a mensagem. A mensagem ela é maior do que o mensageiro. Então, por muitas vezes, aquilo foi um desafio muito grande para mim, porque eu me enxerguei muito nesse processo de estar no automático. Umas coisas que ficaram dessa mensagem que o Thiago trouxe pra gente, que me fez refletir, foi muito sobre a questão da sensibilidade, né? A gente dorme, né? Acorda ali, toma o nosso café da manhã, vai aí fazer os nossos afazeres do dia, a gente vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar da nossa família ou qualquer coisa que seja. Nós temos o alimento todos os dias, temos uma roupa para vestir, temos um local para morar, e a gente ainda se reclama dessa situação. A gente acostuma com a situação e a gente começa a achar ruim às vezes a situação, as nossas vidas, enquanto na verdade a gente esquece de ser sensível e entender que se a gente acorda todos os dias com vida, é porque Deus nos dá a vida. Qual é o nosso mérito em estarmos vivos? Nós não fizemos nada para estar vivos. O mérito não é nosso, ou seja, é bênção de Deus, e a gente tem que reconhecer como bênção e agradecer. O alimento em nossas mesas todos os dias. Quem que manda chuva sobre a terra para que a terra produza o seu alimento? A gente não consegue mandar chuva sobre a terra. Quem manda chuva sobre a terra é Deus. E às vezes a gente se acostuma com essas situações e a gente perde a sensibilidade das coisas. E a gente acaba encarando as coisas como uma rotina ali, que às vezes já fica chata, e que, se você for parar para pensar, tudo aquilo só existe, e toda essa provisão de Deus para as nossas vidas, e todo esse sustento, e a vida, e a saúde e tudo mais, só acontece porque Deus nos dá, porque Ele é bom. E a gente às vezes perde a sensibilidade com relação às coisas, a gente perde a sensibilidade com relação ao culto. E a gente vem aqui e fica, às vezes a gente trata como um negócio mecânico, como se a gente viesse assistir um espetáculo e a gente julga o espetáculo, se o espetáculo foi bom ou se o espetáculo foi ruim. A gente não vem para adorar o Senhor na casa de Deus, a gente não é sensível à palavra, e a gente simplesmente senta numa cadeira e fica ali contemplando um espetáculo e às vezes julga como ruim ou bom. E a gente deixa de ter essa sensibilidade quando a gente deixa de ser grato a Deus pelas coisas, né? Foi uma outra palavra que chamou muita atenção na mensagem do Thiago. Além da sensibilidade, foi a gratidão. Aprender a ser grato a Deus por todas as coisas. Aprender a ser grato a Deus pelas pequenas e pelas grandes coisas. E entender que todas essas coisas são bênçãos dele na nossa vida. E o mérito não é nosso, o mérito é dele. A gente tem que louvar, agradecer todos os dias por isso. E só como que as coisas de Deus é uma engrenagem perfeita, né? Domingo agora na EBD, o estudo que foi ministrado pelo nosso professor Luzivan, né? Nós vimos sobre isso, né, Luzivan? O cerne do estudo era a centralidade da cruz como a nossa doutrina mesmo, a nossa convicção de vida. E aí nós vimos ali na própria lição, que foi muito bem ministrada, debatida entre todos nós lá da sala, sobre as nossas expectativas. Será que a minha expectativa ela está em mim? Porque se ela estiver em mim, ela está enfadada à frustração, né, Luzivan? E foi uma coisa que totalmente dá um adendo para esse nosso assunto, que foi até anterior ao estudo de domingo agora, que foi bastante interessante. Exatamente. E se você não vem à EBD, venha. Professor, tá vendo? É onde você aprende de fato, onde você se torna um cristão maduro, porque ali a gente debate temas tão atuais, tão importantes, e que nos agregam tantas coisas, nos agregam conhecimento,
faz a gente refletir sobre como a gente tem encarado as coisas, se a forma que a gente encara as coisas, se aquele que a gente acha certo ou errado tem como embasamento a palavra de Deus, porque o padrão é a palavra. A gente, conhecendo a palavra, a gente consegue ver se aquilo que a gente pensa, se aquilo que a gente vê aí fora, eles estão de acordo com o padrão, que é a palavra de Deus, né? Então, se você é jovem ou você é de qualquer idade, certamente tem uma sala ali esperando. Não deixe de vir. Rolou até um comercial da EBD, né? Mas Marketing. brincadeiras à parte, isso é muito bom. Muito bom. Vamos prosseguir aqui, né? Agora o Luzivan tem a oportunidade de estar falando um pouco, né? Dando a introdução aí do estudo que você teve ministrando também nessa última semana, para a gente dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Então, nesse mês da juventude, né, o mês de agosto, tradicional mês da juventude aqui na igreja, a gente fica feliz e deve agradecer a Deus por tudo que ocorre durante o mês da juventude, né? Porque os nossos jovens hoje, se existe um futuro para a igreja aqui de Balsas, a primeira igreja batista de Balsas, são os nossos jovens. Porque se não houver jovens, a igreja não tem como seguir em frente, a obra não tem como seguir em frente. E muitos jovens são desafiados e superam a sua timidez, superam suas barreiras e se doam na obra, né? Se doam e fazem o seu melhor, tentam fazer o seu melhor para Deus. E a gente estudou na quarta-feira sobre a oração, a importância da oração. Falar de oração é um tema que parece batido, né? Que a gente ouve sempre falar disso. Ouve sempre falar de oração. Só que na verdade é uma daquelas coisas que a gente fala muito e pratica pouco. Fala muito, teoriza muito, conhece a teoria, mas a nossa prática está rasa, a nossa prática está pouca. Às vezes a gente não tem momento de oração com Deus. Às vezes o nosso único momento de oração com Deus é aquela hora que a gente vai dormir, ele já está caindo de sono e fala umas 2, 3 palavras, às vezes deitado. Aí já entra no automático, né? Exatamente. Uma coisa se encaixa a outra. Ou seja, você está levando a vida no automático. Você perde a sensibilidade. Você deixa de ser grato a Deus pelas coisas. Você não tem prazer em falar com Deus e conversar com Deus. E a oração, cada dia que você ora mais, você gosta mais de orar. E quando você se aprofunda mais e tenta buscar mais um relacionamento de pai e filho com Deus, essa conversa próxima com Deus, cada vez que você procura mais, você sente mais prazer nisso, né? E a gente vê que na Bíblia Sagrada não existiu sequer um grande homem que foi usado por Deus, uma grande mulher que foi usada por Deus, que não fosse alguém que valorizasse a oração, né? Tivesse uma vida de oração. A gente vê ali, e desde os antigos, Abraão intercede a Deus por seu sobrinho Ló, e mesmo destruindo a de Sodoma, Deus salva Ló por causa da oração de Abraão. A gente vê o próprio Senhor Jesus Cristo, que era Deus. Cristo não precisava orar. Ele era o próprio Deus, ele podia fazer todas as coisas, né? E ele mesmo ali sendo Deus, quando vai começar seu ministério ali, ele é batizado por João Batista. No Jordão ele está ali e ele começa a orar a Deus, né? E a palavra de Deus relata que o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, e ali ele é revestido do poder do alto, né? E ali começa o seu ministério. E Cristo foi uma pessoa de oração. Ele orou no deserto, orou no Getsêmani, orou pelos discípulos, ensinou os discípulos a orar. Ou seja, alguém que não precisava fez tudo isso como um exemplo a ser seguido por nós, né? E como o Luzivan falou, a gente sempre se depara com esses temas, oração, falar sobre Bíblia, santidade, que foi o que foi falado no sábado agora. E aí nós, principalmente a gente que já tem um certo tempo de igreja, já ouvi falar, já sei até o que vai ser explanado. Mas a crítica não é o saber. A crítica é o fazer, né? É se realmente a gente aplica. E a própria palavra fala, né? A própria palavra tem esse direcionamento. A quem muito for dado, muito será exigido. E aí fica essa interrogação para nós, né? Se realmente é algo louvável a gente falar que sabe e olhar no espelho e falar, opa, à medida que eu sei, eu executo. De que adianta eu saber se eu não ponho em prática, né?
Ou seja, eu posso ter muito conhecimento, muita informação sobre alguma coisa, muita informação sobre a palavra de Deus, sobre a oração, sobre toda a doutrina da nossa igreja, mas se eu não ponho em prática, de que me adianta saber e não repassar, não praticar, não viver aquilo, né? E a disciplina da oração, de ter uma vida de oração a Deus, é uma questão de sobrevivência, né? Não existe igrejas que são fortes, que crescem, não existe obras missionárias, não existe pessoas usadas por Deus sem que essas pessoas tenham uma vida de oração. A obra missionária que é uma questão de sobrevivência para a igreja e é a grande ordenança para a igreja, que é o ir de fazer discípulos. Antes de alguém que financie, que custeie, antes de alguém que vá, primeiro tem que ter alguém com o joelho no chão que ore para que essa obra consiga existir, para que ela vá em frente. Porque sem oração as portas não são abertas. Sem oração a gente não recebe virtude, força do Espírito Santo para agir, para continuar, para fazer a nossa parte. Se a gente for tirar só de nós mesmos, a gente vai tirar da carne, né? E a nossa carne não quer fazer essas coisas. A nossa carne não sente prazer em orar. A nossa carne sente prazer em dormir, na verdade, em ficar acomodada, em fazer todas as outras coisas. A nossa carne não sente prazer nas coisas espirituais. E se a gente não ora, se a gente não se consagra a Deus, se a gente não alimenta o Espírito, a gente não vai sentir vontade de fazer essas coisas. A gente vai ser cristãos que vivem no automático, que perderam a sensibilidade, que não sentem prazer nas coisas de Deus, não sentem prazer na obra, e vai perder a ideia de que você é peregrino e forasteiro, de que a sua vida não é aqui, mas está guardada em Cristo, e vai se tornar um cristão, não sei nem como definir esse perfil de cristão, né? Um cristão que não ora, um cristão que não é grato, um cristão que perdeu a sensibilidade. Sim, uma outra coisa que eu estava pensando aqui nessa questão a respeito da oração é que muitas vezes as pessoas compreendem a oração como um momento ali do dia, que é um momento ali à parte, que eu vou falar com Deus, faz meio que uma reza, né? Que lá que já praticamente repete a mesma coisa todo dia, né? Antes de dormir. E a Bíblia vai falar pra gente orar sem cessar, né? Não quer dizer que eu vou estar todo o tempo ali de joelhos falando com Deus, né? Mas que no meu dia a dia, nas situações no trabalho, eu tô saindo de casa, entre as várias situações eu tô ali meio que mentalmente, né, falando com Deus, dirigindo meus pensamentos a Ele. E uma outra coisa que a gente pode acontecer, né, é justamente entrar no automático, quando a gente trata a oração dessa forma, como meio que uma reza ali, algo que eu faço para cumprir. Uma programação, né? Tipo, agora eu vou orar, então eu tenho que ter todo uma liturgia para isso, né? Trata a oração como talvez um checklist ali do dia, eu vou orar, né? Faz aquela oração, enfim, né? No final do dia ali, Senhor, obrigado. E o interessante disso, Gustavo, é que quando entra nessa situação, da forma como o Gustavo contextualizou, assim, tipo, é uma programação agendada do dia. Por muitas vezes nós até deixamos de ser espontâneo, como nós de fato somos, e às vezes assumimos uma carga de formalidade que não é necessária. Sim. Né? Nós devemos nos apresentar diante de Deus com reverência a Ele, mas como de fato somos. É um relacionamento, é uma conversação. Né? Eu até costumo dizer, e na nossa gravação, porque quem não vai entender, corrompeu o arquivo, a gente está gravando de novo. Mas eu dei o exemplo de uma situação que no automático, uma coisa boa. Eu tenho o hábito, eu trabalhava lá em Araguaína, no Tocantins, e eu cuidava de uma jurisdição de várias cidades de empresas, então eu viajava muito. Então, por estar muito na estrada, eu vi os riscos, né? Vi acidentes, passei por situações onde foi visível o livramento do Senhor. Então, eu comecei a criar esse hábito natural, por entender que é Deus que de fato nos livra, porque não depende só do meu autocontrole da direção. Tem terceiros, tem situações da natureza. Eu já cheguei numa situação de frear o carro porque uma árvore caiu em cima de um top, assim, de uma subida, então não tinha visão, entendeu?
Então, diversas situações. Então, quem nos guarda de uma simples viagem, simples entre aspas, é Deus. Então, eu criei esse hábito de sempre quando eu saio da cidade, tipo, estou indo para Araguaína, saindo de Balsas, é muito natural. E eu sei que é o Espírito Santo que chega e fala no meu coração de sentir essa necessidade de falar com Deus, de apresentar ao Senhor. Senhor, me proteja. E isso flui de uma forma muito automática, mas não de uma forma mecânica, mas de uma forma de sentir a necessidade de fazer isso. E quando eu chego na cidade de destino, me vem muito naturalmente o sentir a necessidade de agradecer a Deus por reconhecer que Ele me livrou. E em nenhum desses momentos eu paro o carro, eu desligo talvez alguma coisa, fecho meus olhos. Não, eu estou dirigindo, mas a minha mente está no Senhor. E o bom dia da oração verdadeira é isso, você sentir que Deus está te ouvindo. Você sentir que o que você está falando está indo direto a Ele. Eu acho que esse é o, vamos dizer assim, o ápice humano nosso, do sentir essa oração, da oração ter, de fato, essa eficiência na nossa forma de convicção com esse instrumento que é poderoso, né? E tem muito poder mesmo, de fato. Sim, só para esclarecer aqui, nessa questão que eu falei também, não quer dizer que nós não devemos também separar um momento, né, para estarmos a sós com Deus. A própria vida de Jesus, a gente vai ver isso, né? Ele separava momentos para conversar com o Pai, né? Da mesma forma, sim, nós devemos ter esses momentos também, né? Mas deve ser algo natural, não só uma rotina ali, um checklist, algo sem sentido. E só para... Eu vou dar a oportunidade aqui pra gente já encerrar, porque a gente já estourou aqui o tempo. Luzivan, se quiser comentar algo mais sobre esse assunto, pode ficar à vontade. Thiago também, já partindo pro encerramento. Então, o que fica para mim dessas semanas, desses últimos estudos que a gente teve na Casa de Deus, é essa questão de ter sensibilidade, de ser sensível às coisas de Deus, de ser grato a Deus por todas as coisas. E igual o Thiago falou, dando esse exemplo de que ele, quando ia fazer uma viagem, ele durante a estrada ele ia orando a Deus em espírito, ele não precisava desligar o carro e parar ali na beira da estrada para orar. Essa questão de orar em todo o tempo, não necessariamente você tem que estar na sua casa e no seu quarto. Você ora ali enquanto você está dirigindo ali, enquanto você está numa fila, enquanto você está esperando alguma coisa, você em espírito está orando a Deus e Deus o entende, né? E isso não exclui o nosso quarto, o nosso aposento, quando a gente desliga a luz do nosso quarto ali, às vezes para dormir, ter aquele momento de oração com Deus, um momento mais íntimo com Deus, onde você pode abrir sua boca e falar ali livremente, né? Fica muito para mim essa questão de sermos sensíveis à palavra de Deus, sermos sensíveis à obra, sermos gratos, porque ninguém é grato se essa pessoa não for sensível. E a gente tem que ser grato a Deus e ter essa vida de oração, de comunhão com Deus, não como algo mecânico, no automático, mas porque a gente reconhece que dele são todas as coisas. E a gente tem que reconhecer isso e ser, no mínimo, o mínimo grato, porque a gente não pode fazer outra coisa para compensar a Deus, para pagar a Deus, porque Ele nos faz, né? Porque a gente não tem com que compensar, com que pagar ao Senhor pelo que Ele nos faz. A gente só nos resta sermos sensíveis a isso, entendermos e sermos gratos e ter essa vida de conversa, de comunhão com Deus, Pai e Filho, vida de oração, comunhão. Como o Luzivan falou, o que também tem ficado no meu coração, até expus esse texto, né, de Lucas capítulo 12, versículo 48, a parte B, vou fazer até questão de ler só a parte B. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Por que eu estou dizendo isso? É o que o Luzivan acabou de falar. Nós ganhamos do Senhor, através da graça, aquilo que nós não merecíamos e que nós não tínhamos capacidade de conquistar. E é um desafio para nós, nesse momento, entender esse em todo o tempo Deus. Deus nos quer, como a mensagem que você trouxe, Gustavo, por completo. E nós temos instrumentos dele para nós que nos dá essas possibilidades de alcançar isso, uma vez separado que somos nessa santificação.
que nós caminhamos ao longo dessa nossa vida terrena, por sermos peregrinos, para chegar no ápice, se necessário for, de sermos como os nossos irmãos do Afeganistão. E só assim, saindo da nossa zona de conforto, nós estamos suscetíveis a não entrar no automático. Então eu fico muito feliz, não por estar aqui falando disso, mas estar compartilhando aquilo que está sendo algo que me incomoda. E a palavra de Deus, ela tem que ser assim, ela tem que ser para nos confrontar, né? Ela nos dá a paz, porque a gente sabe que nós somos mais que vencedores nele, Cristo. Mas ela a cada dia tem que ser e deve ser para nos confrontar. Então a lição que eu tiro e que eu venho tirando desse mês da juventude, que tem sido valioso, é isso. Esse em todo tempo Deus é um desafio humano nosso de imputar o nosso espiritual acima dessa parte carnal nossa, dessa vida que nós julgamos secular, das nossas atividades e rotinas. É muito bom. E outra coisa nessa questão, né, a gente ter falando aqui de não viver, né, no automático, mas isso também não quer dizer que nós não devemos ser intencionais, né, na nossa busca por Deus, né, que talvez possa passar essa ideia, né, de Verdade. E eu acho importante frisar essa questão, porque da mesma forma como nós, por exemplo, a gente planejou para estar aqui hoje, a gente marcou um horário e tal, a gente está tendo um compromisso aqui, nós devemos ser intencionais também, né, na nossa busca por Deus, no nosso servir. A gente só não pode deixar isso perder o sentido, né? Acho que a questão é essa aqui, né, quando a gente fala essa questão, né, de viver no automático. Mas é isso aí. Muito obrigado, Thiago, Luzivan, por esse momento, né? Obrigado você que esteve nos ouvindo. Eu espero que de alguma forma isso tenha abençoado você, né? A gente discorre aqui sobre vários assuntos, né? Às vezes fica questão do tempo, não dá para aprofundar muito além disso, né? Mas até porque são assuntos de 2 semanas, hein? São 3 estudos. São 2 semanas reduzidas em 30 minutos. Mas eu acredito que pelo menos algo aí, alguma coisa de importante tenha ficado, né? A gente tenha conseguido passar. E eu louvo a Deus, né, por esse momento, por essa oportunidade que a tecnologia nos dá também, né, de usar, né, esses meios para comunicar, né, a respeito da palavra, do reino de Deus. E se isso de alguma forma te abençoa, eu peço também que você, se você puder nos ajudar compartilhando também, manda para um amigo, um familiar, nos ajudar nessa parte da divulgação. E mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem.